Nós vamos meditar por alguns instantes na palavra do Senhor nosso Deus. E o tema desta mensagem é que Ele cresça, tá? Que Ele cresça. Deve ser sempre essa a nossa condição diante de Deus, diante do Seu Filho Jesus Cristo, para que Jesus Cristo cresça, que Ele cresça, não é? E aí vamos abrir nossas Bíblias, lá em João capítulo 3, a partir do verso 25, e nós vamos lendo aqui o texto e fazendo alguma explanação a respeito desse texto, que vai até o final do capítulo 3. E diz assim, João 3, a partir do 25. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Então, a gente sabe que discussão é algo que sempre acontece diante de grupos, né? Há sempre divergências de pensamentos, há sempre divergências de posições, e aqui surgiu uma discussão, tá? Com os discípulos de João. Naquela época, João ainda tinha muitos seguidores. Apesar de Jesus Cristo já ter se manifestado, João ter conhecido Jesus Cristo, mas mesmo assim Jesus disse que ele continuasse a sua missão. Ele não tinha que parar, porque missão dada é missão a se cumprir, né? E aí então, no verso seguinte diz, e eles se dirigiram a João e lhe disseram, mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Então Jesus Cristo, através dos seus discípulos, as pessoas estavam recebendo Jesus Cristo e estavam sendo batizadas em nome de Jesus. Essa prática que foi dada a João Batista, tá? Por Deus, para uma preparação, era um batismo de arrependimento, né? Era um povo que tinha realmente se distanciado de Deus. Às vezes a gente acha que os sinais, eles são capazes de nos fortalecer. Sinal é algo de princípio. Sinal é algo que abre uma porta, mas a gente não se mantém firmado naquela posição se algo mais forte no nosso interior não se manifestar. Então, eles já tinham visto sinais de Deus, conheciam as histórias da glória de Deus, da manifestação do poder de Deus, mas mesmo assim eles tinham se distanciado. O pessoal gosta, mesmo sabendo que nenhum outro ídolo, nenhum daqueles outros pseudo-deuses que se levantaram nas nações, não realizavam nada aqueles deuses, mas o povo gostava deles. Eu tenho uma desconfiança que eles gostavam deles porque na verdade não era Deus, não era nenhum Deus, e não cobrava do povo, não exigia, tá, um comprometimento, era só um ritual. E ali, por exemplo, Baal, senhor das moscas, né? Baal, senhor das moscas. E ali é cheio de adoradores de Baal. Aí Deus envia, então, João para ir preparando, organizando, falando a respeito daquele que viria. E aí, então, eles se dirigiram a João e lhe disseram, mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. E aí os discípulos de João ainda ficaram meio que assim, enciumados, porque Jesus estava pregando, Jesus estava falando da sua missão, as pessoas estavam chegando, muitos estavam chegando, estavam se dirigindo a ele, estavam se rendendo a ele e por consequência estavam sendo batizados, né? Aí no 27 ele diz, a isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Ou seja, nessa condição,
apontando para alguém que está falando das coisas espirituais, das coisas celestiais. Então João já diz aqui, ele só pode receber aquilo que é do céu é dado. João recebeu do céu uma missão de pregar a respeito de batismo, de arrependimento e preparar a chegada de Jesus. Isso foi o que ele recebeu. E ele então aponta para Jesus e diz: aquele que recebe do céu, então ele tem autoridade, tem poder, né? Por isso ele diz: uma pessoa só pode receber o que ele é dado do céu, neste sentido de autoridade espiritual. Vocês mesmo, e ele continua dizendo, João, ele continua dizendo: vocês mesmo são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Então, João Batista, ou João o Batista, a gente chama de João Batista, né? Mas é João o Batista, ou João que batiza nas águas. Ele vai dizer assim: eu não sou aquele ungido especial que as Escrituras falam que Deus iria mandar. Eu não sou este ungido, né? Mas ele diz: eu sou aquele que foi enviado adiante dele. Antes dele chegar, eu estou aqui para falar dele, mas aquele ungido que se chama Cristo, ele vem após mim. Eu não sou. E eu sempre disse, João falando, às vezes a gente endeusa uma pessoa, né? Endeusa um pastor, endeusa um irmão, endeusa um missionário, endeusa um líder, endeusa uma pessoa, endeusa uma denominação, endeusa uma igreja, mas nada disso faz sentido. E também estavam endeusando João. E observe que a palavra de Deus diz que João não operou um sinal sequer. Só a palavra. Havia autoridade só na palavra. E a palavra era para arrependimento do seu mau caminho. E ele continua trazendo uma novidade para nós a respeito de quem ele é, João. Tá? Porque ele é o que prepara o caminho, ele vem antes de Cristo, ele vem para preparar a entrada de Cristo, mas ele traz uma novidade para nós no texto seguinte, quando ele diz: a noiva pertence ao noivo. Ele está falando que a igreja pertence a Jesus Cristo, tá? A igreja de Jesus Cristo é a noiva. A igreja de Jesus Cristo pertence a ele. A igreja de Jesus Cristo não pertence a nenhum outro. Não pertence nem a Pedro, nem a Paulo, nem a João, nem a Moisés, nem a anjos, nem a apóstolos da atualidade, que tem apóstolos que hoje são donos das suas igrejas, há pastores que são donos das suas igrejas, o que está completamente errado. A igreja é de Jesus Cristo. Por isso, a noiva pertence ao noivo. Mas aí ele traz a novidade: o amigo que presta serviço ao noivo. Então ele está falando que ele é o amigo do noivo. João é o amigo do noivo. E ele diz: o amigo presta serviço ao noivo, e que o atende e o ouve, e enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Aí ele diz: e esta é a minha alegria, que agora se completa. Enquanto aqueles discípulos de João estavam chegando para João para reclamar, para tentar trazer nele uma contenda, uma dificuldade, ele está dizendo: eu sou amigo do noivo. E o amigo do noivo está muito satisfeito em estar ouvindo a voz do noivo. Então, quando vocês estão me falando que o noivo Jesus Cristo está batizando, eu não estou me entristecendo, eu estou me alegrando, eu estou sorrindo, eu estou feliz, porque essa é o caminho certo. E então ele está falando a respeito disso. E ele diz, né? Enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. E esta é a minha alegria, e que agora se completa.
Aí então, o versículo 30 diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aí aqui nós temos algumas questões, meus queridos, que são muito importantes a ser analisada. Porque assim como João, ele expressa esta palavra de uma forma contundente, ela deve ecoar em todos os lugares, porque ele diz: é necessário ou importa que ele cresça e que eu diminua. Não há como nós buscarmos crescimento, evidência e achar que nosso nome tem que estar sendo colocado nas baladas, nas redes sociais, tem que estar na boca do povo. E muitas vezes é isso que nós queremos. Queremos elogios, queremos ser reconhecido pelo trabalho que fazemos. Meus queridos, quando você quer ser reconhecido pelo seu trabalho que você faz para o Senhor, você não entendeu ainda nada do que é servir ao Senhor. Porque nós não temos reconhecimento. Nós temos gratidão, porque Ele nos dá a oportunidade. E Ele diz: é necessário que Ele cresça. Enquanto aquela multidão de pessoas que durante bom tempo ouviram João falando, pregando a sua mensagem de arrependimento e batizando, e que era tido como profeta, era tido como alguém especial, e que até os próprios fariseus não gostavam dele, tá? Porque ele era uma expressão trazendo o povo de volta a refletir a respeito de Deus, mas chega aquele momento em que Jesus aparece e ele vai dizer: ele tem que crescer e eu tenho que diminuir. Então, quando em algum lugar alguém cresce mais do que Jesus, quando alguém diz, resolve na denominação tal, resolve na igreja tal, e não em Cristo Jesus, nós estamos querendo dar ênfase, evidência a algo, a alguém, que não seja aquele que foi à cruz do Calvário e morreu por mim e por você. Então nós estamos no erro, nós estamos na contramão da verdade, nós estamos sendo enganados. Porque o que importa é que Jesus Cristo cresça. Jesus Cristo tem que crescer aqui, Jesus Cristo tem que crescer na minha vida, Jesus Cristo tem que crescer em todo lugar. Ele é o Senhor. Então é necessário que Ele cresça. Porque o versículo 31 diz: aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. E aqui ele faz a própria diferença, porque enquanto que João, apesar de nascer em um milagre de Zacarias e Isabel, que não tinha mais a menor possibilidade de fecundar, mas foi um milagre que ainda a relação em Zacarias já idoso e Isabel idosa, Deus deu o milagre, mesmo assim ainda foi da terra. Como eu sou da terra, como você é da terra, todos nós. Mas aí ele vai fazer a diferença, porque Jesus não veio da terra, porque ele foi gerado do céu, foi gerado pelo Espírito Santo. E se tornou como homem da terra, mas ele veio do céu. Por isso ele diz: aquele que vem do alto está acima de todos. É esse Jesus, aquele que é da terra, pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos, e é esse Jesus. Só que Jesus, ele vem sabendo quem ele é, sabendo de onde ele vem, sabendo qual é a sua missão. No entanto, ele faz o comportamento exatamente como quem é da terra. Ele não se exaltou. A palavra de Deus diz que ele humilhou-se a si mesmo. Ele não se sentiu melhor do que ninguém, mas ele se doou a ponto de lavar os pés dos seus discípulos. Sabendo quem o trairia, no entanto, ele foi e lavou aqueles pés daquele homem. Será se a gente, talvez a gente lavasse o pé de alguém, né? Tem gente que lava num ritual, acho que é uma coisa que não,
se for por ritual, não funciona. Porque, na verdade, o objetivo é a gente reconhecer que nós temos que estar à disposição do outro. É para isso. Mas quando você faz isso por alguém que você ama, tudo bem, beleza. Mas eu duvido você sabendo que alguém que está lhe apunhalando para você lavar o pé, só se for com ácido muriático, né? Só da cáustica. Está entendendo? Mas Jesus fez, porque Ele, sabendo quem Ele era, nos tratou superior a Ele. Impressionante, né? E aqui diz então, e Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Então Jesus, Ele vem falando de quem Ele é, Filho de Deus, que veio tal, para estar aqui, mas as pessoas não estavam aceitando. Muitos vinham para receber benefícios, depois saíam. Muitos reclamavam, muitos aproveitavam, depois falavam mal dele. Aquele que aceita, confirma que Deus é verdadeiro. Então, quando você aceita a palavra de Jesus Cristo, você está confirmando que o Deus, nosso Deus, Ele é o Deus verdadeiro. Então, quando a gente fala a respeito de que Ele cresça, a gente tem que tomar o cuidado, que mesmo naquela época em que Jesus falava, a gente percebia que havia distrações, assim como ao decorrer do tempo, ao decorrer dos anos, nós também percebemos a existência de distrações, tá? Nós temos sido distraídos da verdade, do foco principal, que é olhar para Cristo, porque quantas vezes a gente tem mencionado a Escritura, muita gente só recorre ao Antigo Testamento, muitas pessoas querem se deparar apenas no livro de Provérbios, que diz, você em Provérbios vai encontrar a solução para ficar rico. Então, são distrações, gente. Tem pessoas que dizem, não, você tem... Provérbios tem muitas lições importantes, são boas para a gente, são boas para nossas finanças, são boas para a nossa mordomia, são boas para a gente cuidar da nossa casa, e isso é importante. Mas as pessoas usam como distrações para dizer, vai para Provérbios que você prospera, mas uma prosperidade material, é o que muita gente vai. É o que leva a essas pessoas que elas fazem palestras para nos deixar pronto para ganhar dinheiro, né? De autoajuda, essas coisas e tal, deixa a gente como, quase que voando. Se a gente estiver em cima de é um perigo, a gente está em cima de um prédio que a gente é capaz de saltar de lá, achando que tudo está resolvido. O problema é que se saltar de lá, cai no chão e se esborracha. Tá? Então são as distrações que muitas vezes têm sido apresentadas ao longo dos anos, e estas distrações causam conflitos. Nós temos concílio acontecendo logo no início da igreja, porque havia dificuldades de se aceitar os gentios. O evangelho estava crescendo, o Espírito Santo operando de uma maneira sobrenatural, e as multidões aceitando Jesus Cristo, conversões, arrependimento, batismos, a igreja crescendo, a igreja avançando para outros lugares, o povo saía para outros lugares, testemunhava e estava chegando e crescendo, mas também estavam nascendo conflitos, porque estavam dizendo, tem que obedecer à lei de Moisés, tem que guardar o sábado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E aí sabe o que acontece? Começavam então esses conflitos, barrava o que era principal, era uma distração para tirar o olho principal, que era o olho em Jesus Cristo, que é o Salvador das nossas vidas. Então, no decorrer dos anos, nós passamos a perceber que isso continua acontecendo. Aí acham, a igreja cresce, não consegue barrar, então vamos estatizar a igreja, vamos colocá-la dentro do Estado. Cria-se uma religião dentro do Estado e se torna uma religião romana. E vem cheio de novidades.
e sai da palavra de Deus, e foge da verdade, cria-se distrações. Não é à toa que muita gente hoje diz que é de Cristo, é cristã, no entanto, não consegue dizer, eu entrego a minha vida para Jesus Cristo. Ora, se você não consegue dizer isso, você não tem nada a ver com Cristo. Você é cristão da boca para fora. Mas isso são distrações que são colocadas. E a gente precisa aprender, até porque, e também no nosso meio, muitas vezes, a gente passa mais tempo discutindo sobre essa ou aquela doutrina, se está certa ou errada, e a gente esquece o principal, que é Jesus Cristo, que Ele cresça, eu diminua e que eu faça a vontade dEle. E aí eu discuto com o irmão, tem irmão que fica sem falar com o outro por causa de posições que não tem nada a ver com sacrifício de cruz, que não tem nada a ver com derramamento de sangue inocente, santo e puro, e começa discussões, e o povo perecendo. Por isso, é necessário que ele cresça. Quando a igreja entender que quem deve estar aparecendo aqui é Cristo, é Cristo, é Cristo, quando ela entender, então pessoas se renderão ao Senhor. Não serão migalhas, serão farturas. Mas é preciso que isso esteja dentro de mim. É preciso que esteja acontecendo aqui. Por isso eu digo para os irmãos, um dia que eu entreguei minha vida para Jesus, foi para Ele. A gente tem uns tropeços, tem uns atropelos, a gente faz alguma coisa errada, erra aqui, sem vontade, mas erra, fica morrendo de vergonha. Eu já tive muitas vezes, muitos momentos na minha vida de história, dizer, Senhor, eu não tenho coragem de falar contigo não, perdoa aí, viu? Com vergonha. Mas muitas vezes a gente está aí discutindo coisas. Irmão que não fala com o irmão, como é que a gente diz que Cristo está nesse negócio? Então ele precisa crescer. Quando ele cresce, o que importa não é o meu mimimi, né? Minhas emoções. Além do mais, quando eu reclamo de alguma coisa, quem está sobressaindo é o orgulho. Aí arrebenta, né? O orgulho crescendo. Então, houve a criação de religiões, denominações. Isso causou um grande prejuízo ao plano de redenção. Tá? Porque se partidarizou, né? Houve um loteamento. Essa aqui é a minha denominação, aquela. E tem, a ponto de dizer que determinada denominação é que vai para o céu e a outra não. Nenhuma denominação vai para o céu. Nenhuma. Só quem vai para o céu é aquele que tem lavado dentro de si com o sangue de Jesus Cristo. É só esse que vai para o céu. Mais nada, mais ninguém. Eu tô careca de falar isso e eu vou continuar até o último cabelo cair. Não vai demorar muito não, está indo ligeiro, né? Então, essa questão aí, olha, a criação de religiões, denominações causou um grande prejuízo ao plano de redenção do homem, e ainda está causando, né? Agora tem um detalhe, o Espírito Santo está trabalhando dia e noite para fazer o homem tirar seus olhos das distrações e recolocar seu olhar apenas em Jesus Cristo. O Espírito Santo está trabalhando como nunca, viu? Certo? Está trabalhando muito. E voltando aqui ao verso 34, falando a respeito disso, diz, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. Olha, às vezes as pessoas estão mendigando pequenas porções do Espírito de Deus. Meus queridos, a palavra dele, de Jesus Cristo, que se encontra aqui em João 3:34, diz que ele, Jesus Cristo, dá o Espírito Santo sem limitações. Não há limite, porque não há limite para o Espírito Santo não é limitado.
Então ele enche a gente, né? E ele diz que o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Então o Pai, Deus, ama o Filho Jesus Cristo e diz que ele entregou, olha, não foi só a terra não, está dizendo que entregou tudo nas mãos de Jesus Cristo. É preciso que a gente entenda isso. Devemos ser reposicionados na forma de crer na palavra de Deus. Jesus Cristo deve crescer em nossas vidas. Jesus Cristo tem que crescer em nós. Não estou falando em ritualismo, não. Estou falando em questões simples do dia a dia, da vida, do estender a mão, do perdoar, do tirar rancor, do tirar ressentimentos. Se o mundo está cheio de ressentimentos, dentro das comunidades cristãs, há muita gente com ressentimento que passa por você e não fala. Tem uns que não falam porque é distraído mesmo, você fica com raiva porque esqueceu de falar com você. Mas tem gente que não fala por ressentimento, se puder, ele vira para o outro lado da rua, se for cruzar com você, para não ter que olhar na sua cara, para não ter que cruzar olho com olho. Então é cruel isso, porque está precisando de se reposicionar na forma de criar a palavra de Deus, porque Cristo deve crescer em nossas vidas. Quando nos magoamos, nos sentimos humilhados, prejudicados, preteridos, nada disso é espiritual, é carne pura. Quando eu vejo pessoas reclamando, quando eu vejo na igreja pessoas achando ruim, não tem nada de espiritual nisso. Porque o que a gente tem que achar ruim é ver uma pessoa lá fora indo para o inferno e a gente não está fazendo nada, a gente tem que achar ruim. Tem pessoa que acha ruim quando a gente faz aquelas comunhão da gente com comida, né? E a pessoa olha, tem um negocinho ali melhor, diferente, aí diz, rapaz, vou comer aquilo ali. Quando chega lá não tem, não deixaram para mim. Aí fica com raiva, chateado, magoou. É carne pura, gente. É carne pura. É querer só olhar para as suas emoções. Os crentes continuam muito carnais, precisam de um tratamento de choque, tá? A gente precisa que o Senhor mexa com a gente, sabe? Nós precisamos de um tratamento urgente de choque. É Deus mexendo com a gente, incomodando de noite, incomodando no sono. E Ele faz isso, porque Deus, Ele não é omisso, Ele não é passivo. Deus é Senhor, Ele tem poder. E quando Ele quer arrastar, Ele arrasta. E quando Ele quer mexer, Ele mexe. E se a gente orar, Ele vai mexer. E se você disser assim, minha vida não está legal, está vazia. Ele vai mexer com você. Porque Ele é real, Deus é real, gente. Ele é vivo, Ele é verdadeiro, Ele é criador. Não é Baal, não é Astarote, não é Dagon, não é essas coisas que criam aí. É Deus vivo, poderoso. E Ele nos transforma, Ele muda a gente, Ele muda a nossa natureza. E até ontem eu aprendi outra coisa, que a gente fica velho e pensa que sabe alguma coisa e a gente vê que não sabe nada. Misericórdia. Aí eu aprendi ontem só numa palavrinha lá que diz que quando a pessoa sofre várias tribulações, desertos em uma determinada área, é porque ela ainda não foi aprovada, está sendo reprovada, por isso está na peia. Aí eu aprendi, uma coisa tão simples, né? Mas eu não tinha me tocado para isso. E ontem eu aprendi, eu digo, se o negócio não está dando certo para você, é chicote, 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 é porque você ainda está reprovado.
vai estudar a lição para tirar menos 5, né? A média não é 5? Hoje, 6? A média é 6, né? Pois é, na minha época era 7, o negócio está muito fácil. Aí você está sendo reprovado, vai estudar para tirar o 6, o 7, pelo menos, né? Que é passar se arrastando. O certo é a gente tirar 10 nas coisas do Senhor, né? Então eu aprendi que quando alguém está na peia, e você olha assim com a tristeza, com a compaixão e tal, é porque às vezes você não percebe, isso é bom até para acalmar a gente, com tanta gente sofrendo peia. É porque ainda está sendo reprovado. Sabe quem é reprovado? É quem está na escola. No nosso caso, é quem aceitou Jesus Cristo, tem Jesus Cristo, está na peia, é porque não aprendeu a andar com Jesus Cristo ainda. Está entendendo? É isso que acontece. Mas a gente percebeu na leitura da palavra que Deus dá o Espírito sem limites. Isto não são porções medidas, mas integralidade. Para a gente finalizar, eu queria dizer uma coisa. Versos 35 e 36. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Então tudo está na mão de Jesus. Então não tem outro jeito para nós, se a gente quer um futuro, algo, é estar com Jesus. Porque o 38 diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou facilitando. Mas crer no Filho tem a vida eterna. Mas não é crer no sentido de boca para fora. É crer sabendo que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, é o teu Salvador, e que você tem que obedecer os seus mandamentos. O crer está acompanhado. Por isso ele diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas não é difícil. E nos dá uma convicção de salvação. Porque se a gente não tem convicção de salvação, ainda não há uma firmeza no que crê. É preciso que a gente tenha a convicção de que vai para o céu, sim. Mas tem gente que diz: não, mesmo que eu esteja todo atrapalhado com a minha vida, eu vou para o céu. Aí você está num risco. Porque só vai para o céu aquele que está em relacionamento com Deus. Não vai não. Mas não vai mesmo. E ele diz: já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Essa ira não é uma ira de raiva de Deus do ser humano, não. É uma ira do pecado de origem de Gênesis, de Adão. Aquele erro de Adão causa ira. Causou uma ira em Deus. Não é que ele ficou com vontade agora de massacrar o ser humano. Deus quer nos castigar, não é isso não. Aquela ira é porque o cidadão, lá no Gênesis, não reconheceu o seu erro, culpou o outro. Disse que a culpa é do outro. Tem pessoas que dizem que não está na igreja por culpa de fulano, cicrano. Não vá nessa onda não. Fulano e cicrano dará conta de si. Então, não vá nessa história e dizer: não, eu deixei a igreja porque eu vi muita coisa errada lá dentro, né? Eu digo: meu amigo, na terra está tudo errado.
Você está inventando uma desculpa para acalmar a sua alma, para quando chegar lá no inferno, dizer, não, rapaz, realmente eu vim para cá porque eu fui enganado. Mas vai estar lá, não vai estar com Deus. Então, que nós possamos tirar esta ira de Deus de nós, porque a ira de Deus desvia do sangue de Cristo. E quando Deus olha para mim e para você, não vê a mim, vê a você, vê o sangue de Cristo derramado e espargido no santuário. Aí a ira de Deus está desviada de nós. Então, se você ainda não tem Jesus Cristo e diz que é cristão, tome um passo de entregar a sua vida para Jesus. Confesse Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Entregue-se a Ele e viva a sua palavra. Se você já tem Cristo, mas se distanciou, não é esse o propósito de Deus, que você viva distante dele. Ele quer que você volte para Ele, que você se aproxime dele. E Ele não fica jogando em rosto os erros que nós cometemos. Deus não é menino, não é criança. Deus é aquele que insiste na reparação do ser humano. Então, se você está distante dele, se reconcilia. Enquanto a igreja ora, faça sua oração. Se você ainda não tem Jesus Cristo, quer aceitar Jesus Cristo nessa noite, não sei se tem alguém assim aqui, mas eu pergunto. E quer aceitar Jesus Cristo, quer entregar-se a Ele, levante a sua mão e diga, hoje eu entrego minha vida para Jesus. Temos alguém? Se tem, entrega a sua vida para Jesus. É a melhor coisa que a gente faz, é uma atitude da gente entregar a nossa vida a Ele. Na verdade, a nossa vida não nos pertence. Alguém chegou para outra pessoa dizendo, rapaz, tu tem tudo isso com bens materiais. A pessoa disse, não, está na minha administração, mas não é meu. Eu não tenho nada. Nem a minha vida é minha. Porque eu não tenho nada, nem a minha vida. Ou ela pertence a Jesus Cristo, ou pertence a outro. Então, se você, nessa noite, tem sentido o Senhor falando no teu coração, entrega a tua vida para Ele. Levante a sua mão, gostaria de orar.